Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia, hoje dia 3 de março de 2021, estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado, notícias políticas, econômicas e obviamente aí o que esperar para o dia de hoje. Não se esqueça que todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui e depois você pode acompanhar todo esse nosso material aí gravado ali no YouTube. E se você quiser receber o link com esse material e o material em PDF para acessar a qualquer momento do seu dia, é só me pedir ali no @francescwagner no Instagram ou direto aqui pelo YouTube, aonde você vai receber o link de acesso a um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todos os dias antes das 7 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do dia de ontem, um dia extremamente atípico. Que loucura que foi o dia de ontem. Apesar de não ter conseguido aí acompanhar durante o dia tão fortemente aí os mercados internacionais e a bolsa brasileira, a volatilidade foi enorme, como nós falávamos ontem no nosso Morning Call. Ontem aí os principais índices futuros estavam em queda. Europa, como nós havíamos falado aqui logo cedo, aí 6,17 para ser específico, como nós falamos ontem, né? Europa estava oscilando aí entre leve queda e um possível ganho. Europa continuou ali com essa oscilação pequena e fechou em alta. Já os Estados Unidos com mais queda, na verdade, não tão forte, né? Mas com mais queda, principalmente aí por conta de realizações aí referentes ao dia anterior, muita gente aproveitando e realizando lucros e, obviamente, aí o receio lá em relação ao aumento dos juros aí para conter a inflação, o que obviamente tira muitos investidores aí da renda variável. Na Ásia tivemos novas quedas, mas a grande diferença aí foi o Brasil. Lembrando que na segunda-feira nós falamos que o Brasil perdeu um pouco do brilho, né, que poderia ter tido ali juntamente com o cenário internacional por conta de notícias internas. E ontem, como a gente sempre diz, o mercado é soberano, né? Ontem aconteceu exatamente o contrário. As notícias internas aqui fizeram com que o Brasil aí, índice Ibovespa, que teve mais de 2%, praticamente 2% de queda durante boa parte do pregão, fosse zerando essas perdas e finalizou aí com mais de 1% de alta. As principais notícias positivas vieram ontem aí, obviamente, da recuperação, principalmente das ações dos bancos, que haviam caído lá por conta da preocupação com o aumento da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que o presidente Jair Bolsonaro e já, na verdade, sancionou para que aconteça até o final do ano e assim ele possa zerar o imposto aí sobre diesel e também o imposto sobre o GLP, que é o gás de cozinha. Além disso, outras situações aí que trouxeram brilho ao mercado brasileiro foram as notícias políticas, tanto referentes aí à PEC emergencial, que deve ser votada hoje e não deve mais ser fatiada, né? Tava toda aquela discussão no Senado ali, principalmente aí para tirar algumas coisas, incluir outras e não haver a obrigatoriedade de contrapartida para o auxílio emergencial. Parece que se chegou num acordo. A pauta também que deve ser retirada é a desvinculação de gastos ali com a saúde e educação. E outra notícia muito boa foi a manifestação do ministro Paulo Guedes, que ele esteve junto com o primo rico, Thiago Nigro, né, num podcast, e ele enfatizou que não abandona o barco de jeito nenhum, que ele está firme e forte aí e que ele só sai se realmente alguém mostrar para ele que ele está fazendo um negócio muito errado. Isso, obviamente, aí trouxe mais segurança aí para o mercado. E para finalizar as notícias boas de ontem, né? Outra coisa foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, falar que o Brasil irá distribuir mais de 140 milhões de doses da vacina até o final do mês de maio. Isso aí, obviamente, aí trouxe um pouco mais de segurança e o pregão aí fechou, como eu disse, com alta de mais de 1%
no dia de ontem. Mercado é isso, mercado é uma loucura. Quando você acha que entendeu, vem uma notícia e simplesmente derruba todas as teorias por terra. Vamos falar então sobre o fechamento de ontem dia 2 de março de 2021, o Ibovespa com alta de 1,09, fechando a 111.539 pontos. O dólar teve nova alta ali, 1,08, fechou a 5,66, mesmo com intervenção aí do Banco Central, que realizou operações aí de venda de moeda, de swap, para principalmente aí, impedir que o dólar subisse mais do que subiu. As bolsas americanas ontem, por conta de todas as incertezas, tiveram queda. Nasdaq queda de 1,69% a 13.358 pontos, queda de 0,81 em S&P a 3.870 e Dow Jones queda de 0,46 a 31.391 pontos. Na Europa, nova alta do euro, uma alta bem considerável de 1,90%. Chegou aí a R$ 6,85. Como eu disse anteriormente, Alemanha, França e Reino Unido, ali as principais bolsas europeias em alta. A Alemanha fechou a 14.039 pontos, com alta de 0,19. França, alta de 0,29 a 5.809 pontos. E Reino Unido, com alta de 0,38 a 6.613 pontos. Na Ásia tivemos aí um movimento contrário, né? China aí com queda de 0,72, Japão com queda de 0,86, China fechou com 14.751 pontos e Japão 29.408 pontos. O cenário de cripto ontem também teve oscilação negativa, Bitcoin com queda de 2,44% e o Ethereum queda de 5,21%. O mesmo aconteceu aí com o petróleo futuro. Petróleo futuro ontem o Brent fechou com uma leve queda a 62,59 cents de dólar o barril e o WTI a 59,39 dólares o barril. Vem aí numa leve queda o petróleo futuro, né? A princípio, nesse momento, também os índices futuros de petróleo estão oscilando aí um pouco negativo, mas muita coisa pode acontecer. Lembrando que essa semana nós temos reunião da OPEP, o que deve dar um norte, uma definição mais específica para o preço do barril de petróleo. O índice S&P 500 VIX fechou ontem a 24,10, uma alta de 3,21%. Já os metais, tivemos aí ouro futuro fechando a 1.734,30 cents de dólar, o alumínio fechando a 2.226 dólares e o ferro futuro a 134,72 cents de dólar. Olhando para o fechamento do dia 2, ontem nós tivemos forte alta em Itub4, que são as ações de Itaú, com alta de 4,03%. Só retomando aqui que os bancos tiveram forte queda ali na segunda-feira, então retomaram aí boa parte do prejuízo de segunda-feira, desculpa. Banco do Brasil, uma alta de 3,84% a 28,93%. Sambi11, que é Santander, 3,13% de alta, fechando a 38,11%. Vale, nova alta de 3,07%, ultrapassando novamente aí os 100 dólares o valor da ação, 100 dólares, não, desculpa, 100 reais, fechando a R$ 101,60. B3SA3, a nossa bolsa brasileira, né? A B3, alta de 3,05%, fechando a R$ 56,01. Já entre as principais baixas, nós temos Braskem aí num processo talvez de correção, né? Braskem que vem numa forte alta nos últimos meses, principalmente aí com retomada de novos contratos, né? Mas ontem fechou com 3,99 de queda a R$ 30,51. Azul 4 fechou aí com queda de 3,14%, juntamente com Gol, que fechou com queda de 2,94%, principalmente aí pela queda na venda de passagens aéreas. Inclusive, aí está ocorrendo basicamente um leilão, né? Uma queda nos preços também, para ver se as passagens aéreas retomam e, obviamente, as companhias aéreas com essa questão de pandemia, queda nas viagens de avião
e viagens em geral acabam sofrendo muito com esse tipo de oscilação. Além, obviamente, aí do preço do petróleo, preço do combustível que tem subido. Pão de Açúcar ontem teve nova queda, fechando com 3,04% de queda, muito longe lá dos quase 70% de queda da segunda-feira, né? Mas Pão de Açúcar fechou aí ontem a R$ 22,62. E Yduqs, nós temos novamente aqui Yduqs, figurando aí entre as principais quedas, 2,92% a R$ 27,89. Olhando para nossa agenda do dia de hoje nós temos aí divulgação do PIB do quarto trimestre de 2020, PMI composto e PMI de serviços aqui no Brasil, evolução de empregos divulgada aí pelo CAGED e o fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil. Olhando para o cenário internacional, é importante olharmos aí também para o PMI composto e PMI de serviços, que vai ser divulgado na França, Alemanha, Estados Unidos, Zona do Euro e Reino Unido. É um dia bem movimentado aí com relação ao PMI, que indica aí se temos uma previsibilidade de retomada econômica ou se a economia tende a decrescer. E hoje também tem a variação de empregos lá nos Estados Unidos. Falando um pouquinho de política, que sempre movimenta bastante o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, a Câmara dos Deputados ontem ela aprovou a compra de vacinas pela iniciativa privada, estados, municípios e diversas outras situações que estavam previstas na lei. Bolsonaro aplicou já alguns vetos, a maioria deles aí diz respeito principalmente aí à questão de ônus, né, porque a lei dizia que, primeiro de tudo, a União irá ressarcir a compra dessas vacinas para estados e municípios. E Bolsonaro aí vetou parte dessa lei, que elas não podem, no caso, estados e municípios, comprar qualquer vacina a qualquer custo, né? Porque depois haverá uma despesa. Outro veto importante ali foi em relação à obrigatoriedade, né? A lei permitia aí que estados e municípios fizessem aí, tomassem as medidas que fossem necessárias aí para a imunização. Em alguns casos, até se fosse necessário, né, obrigatoriedade em relação à vacina. E Bolsonaro aí aplicou vetos também nesse sentido. Interessante, e vale aqui a nossa ressalva, que a compra de vacinas pela iniciativa privada está ok, e para evitar o fura-fila, né, o jeitinho brasileiro, todas as vacinas adquiridas aí pela iniciativa privada têm que ser doadas na sua integralidade aí para o SUS. O SUS irá daí fazer a distribuição não somente para aquela região, mas seguindo aí o cronograma aí de distribuição de vacinas nacional feito pelo Ministério da Saúde. A PEC emergencial, como a gente falava lá no início do nosso Morning Call, na nossa abertura, deve ser votada hoje. Ela deve aí não ter algumas mudanças, parou o fatiamento dela para querer resolver ela em partes. Uma das medidas importantes aí que devem ser tomadas é em relação ao Bolsa Família, que deve ficar fora do teto de gastos. Além disso, a ideia é que a relação PIB versus dívida, né, do país, ela acione gatilhos a partir dos 95%, o que, segundo cálculos aí do governo brasileiro, não aconteceria antes de 2025, e automaticamente o governo Bolsonaro passaria tranquilo aí, mesmo aí com toda a questão de auxílio emergencial e outros incentivos que serão feitos aí dentro da PEC emergencial. Um outro ponto interessante aqui de ressaltarmos, não está aqui, mas o ministro Paulo Guedes, no dia de ontem, ele deixou claro ali nas suas entrevistas que a PEC emergencial ela tem que ser votada para manter aí o Brasil nos trilhos, principalmente aí no que tange a risco fiscal, e não deixar, segundo palavras aí do próprio Paulo Guedes, que o Brasil vire uma Argentina nos próximos 6 meses ou uma Venezuela nos próximos 12. Lembrando que ele disse isso aí, que se o governo não agir de forma correta, isso pode acontecer, só ressaltando palavras de Paulo Guedes, o ministro da Economia.
os governadores e deputados estaduais, eles pressionam Brasília, né? Ontem, inclusive, teve vários governadores que foram conversar lá com Arthur Lira para justamente facilitar a questão da compra das vacinas, os estados que não têm condição para que seja criado um fundo ali para a compra dessas vacinas e também, como já falávamos no dia de ontem, muita gente aí cobrando que o governo federal também faça um decreto aí de toque de recolher para evitar o colapso aí, principalmente em relação às UTIs. Mesmo que o governo ontem tenha autorizado aí a abertura de mais de 1.300 UTIs, com questão aí de pagamento retroativo de janeiro e fevereiro de 2021. O Witzel, né, o governador do Rio de Janeiro, foi denunciado aí, juntamente com outras pessoas, pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por organização criminosa, peculato, enriquecimento ilícito, corrupção, entre outros. Então aguardamos aí, né? Lembrando que essa já é uma novela antiga que está perdurando aí do Rio de Janeiro, e conforme tivermos mais notícias aqui, você vai ficar bem informado no nosso Morning Call. O Flávio Bolsonaro, que nós não falamos sobre isso ontem, mas ele comprou uma mansão, se não me falha a memória ali, avaliada em mais de 6 milhões de reais e, obviamente, aí gerou burburinho novamente e trouxe à tona o esquema de rachadinha. Lembrando que lá desde 2019, né, já se fala sobre essas questões. 2020 também aí foi muito falado sobre a questão aí dos valores recebidos em conta pelo filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Todas as vezes ele apresentou documentação, inclusive dizendo que era referente aí à venda de imóveis, né, e que ele recebeu aí em pagamentos mensais ali direto em dinheiro na conta dele. Uma das pessoas que teria comprado, se não me falha a memória, era o próprio Renan, lá do vôlei brasileiro, né? Tudo isso foi apresentado, mas existe aquela denúncia em torno de Flávio Bolsonaro e também do Queiroz por causa do esquema de rachadinha lá no Rio de Janeiro, na Câmara de Deputados e Vereadores do Rio de Janeiro. Obviamente, com essa aquisição aí da mansão, isso volta à tona e Flávio Bolsonaro disse que sabia que isso iria repercutir, mas que esse valor é lícito e que é realmente aí fruto de venda de outros imóveis. Falando um pouquinho de economia, o governador de São Paulo, João Dória, deve aí colocar o estado novamente em alerta, né? A maioria das regiões do estado de São Paulo estão em zona vermelha e com isso acontecendo aí nessa semana, é possível que o decreto permita aí novamente somente serviços essenciais funcionarem no estado de São Paulo. Outra notícia aí é em relação ao crédito dos bancos, das instituições financeiras, que deve ficar mais caro com o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que é aquilo que nós já falávamos ontem aí para zerar a questão do imposto sobre o gás de cozinha e sobre o diesel. Obviamente isso será repassado aí para o consumidor final, né? Notícia interessante e importante vinda lá da terra do tio Sam. O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos terão doses suficientes da vacina até o final de maio. Ele está antecipando essa questão porque nos Estados Unidos foi aprovado aí o uso emergencial da vacina da Pfizer e inclusive uma concorrente da Pfizer irá auxiliar na produção dessas vacinas para atender da Pfizer, não, desculpa, da Johnson & Johnson, né? Mas uma das concorrentes da Pfizer também vai ajudar a produzir a vacina e a princípio, isso foi antecipado, então no final de maio, os Estados Unidos devem ter doses suficientes para imunizar a população. O líder democrata também lá nos Estados Unidos disse que o governo já tem votos suficientes no Senado para aprovar o Plano Biden. Plano Biden, só relembrando aqui, é o plano de injeção de dinheiro na economia, de estímulos econômicos, né, lá do presidente Joe Biden, que deve liberar até 1,9 trilhões de dólares aí para a economia. O cheque lá, o Corona Voucher lá dos Estados Unidos para as pessoas ali em situação de
de vulnerabilidade social e também praticamente dobrar aí o valor do salário mínimo lá nos Estados Unidos, saindo de 7,5 para algo em torno de 15 dólares a hora. A OCDE alerta sobre o uso político das estatais, principalmente aí no Brasil, falando aí sobre essa questão, principalmente voltando aí para a questão da Petrobras, e 4 conselheiros da Petrobras pediram para não continuar no cargo a partir da próxima Assembleia, e esses 4 conselheiros que pediram, eles são aqueles que são escolhidos pelo governo como um dos acionistas, né, que é dividida essa escolha, e eles disseram claramente que não querem continuar após a interferência do presidente Jair Bolsonaro na estatal. Obviamente, isso deve movimentar novamente o mercado. Vamos aguardar aí o que acontece no dia de hoje e no restante da semana. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu uma terceira investigação, um terceiro processo de investigação, nesse caso aí da Petrobras. Lembrando aí que foram situações bem específicas, primeiro a interferência, depois a questão da Assembleia Geral que foi convocada para votação, e a última que começou o burburinho desde ontem, ela tem a ver com informação privilegiada. Existe aí uma operação específica em investigação da CVM, onde houve aí quase 18 milhões de rentabilidade, e é uma operação que está sendo investigada, pois aconteceu pouco antes aí de todo o caos que envolvia aí a intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, tirando o Castelo Branco, né, demitindo o presidente Castelo Branco e indicando o coronel Joaquim da Silva e Luna, se não me falha a memória, é esse o nome dele. Então a CVM está investigando e nós vamos falar mais sobre isso aqui conforme as notícias forem aparecendo. Ontem tivemos aí divulgação dos resultados de Via Varejo, que teve lucro de 336 milhões no quarto trimestre, referente aí, diferente do prejuízo do ano anterior, que foi na casa de 50 milhões, e a Eternit, que também divulgou resultados ontem, teve crescimento de 18 vezes no quarto trimestre de 2020. Hoje aí nós temos divulgação de resultados do quarto trimestre da Fras-le, da Boa Vista, Lojas Quero Quero, que inclusive teve IPO no ano passado, Iochpe Maxion, Taesa e Lojas Hering. Então vale a pena ficar de olho também aí nesse mercado, e principalmente para você que tem interesse ou tem ações dessas companhias. Vamos dar uma olhadinha e falar rapidamente sobre os índices de mercado futuro que nós temos aí nesse momento. Vamos só atualizar aí, índices futuros dos Estados Unidos operando em alta, principalmente aí por conta das notícias aí do plano Biden e otimismo já em relação à questão das vacinas, né? Já que teria antecipado aí para final de maio a quantidade de vacinas. Nós temos aí as principais bolsas norte-americanas com alta de quase 1%. Olhando para a Europa também subindo forte aí com índices futuros acima de 1% nesse momento. E quando olhamos para a Ásia, China e Japão, temos novamente um cenário de alta, retomando aí após algumas mudanças ali em bolsas asiáticas, né? Tivemos alguns dias aí de quedas consecutivas. Nesse momento, 6h14 da manhã, essa é a realidade dos índices futuros, e o Brasil deve surfar uma onda semelhante com todas as notícias boas que já vem desde ontem, e essas notícias vindas aí do mercado internacional, principalmente quando falamos aí de plano Biden e também a produção de vacinas no mundo e a liberação aí de vacinas para o Brasil. Lembrando aí que o Brasil ainda tem 10 milhões de doses, principalmente da Covaxin, para receber do consórcio Covaxin, lá, que é o consórcio que se reuniu aí para doar vacinas para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o caso do Brasil, que recebe 10 milhões. Existe aí uma pressão muito forte também para que a Anvisa
defina logo aí a aprovação ou não da Sputnik V, a vacina russa, até porque existe a possibilidade dessa vacina ser produzida aqui no Brasil também. Muitas informações, muitas novidades, é isso que nós trazemos aqui para você no nosso Morning Call, o que esperar do mercado para que você esteja bem preparado para o seu dia. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste depois, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse material com outras pessoas e se você quiser aí receber esse material antes das 7 horas da manhã em PDF também, para poder acessar as principais notícias detalhadas, só me pede o link do grupo de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp ou aqui no YouTube ou direto lá no @Francesc Wagner no Instagram. Uma boa quarta-feira, bons negócios para todos, nos vemos amanhã, tchau, tchau!